Só aí, pessoal, estamos passando aqui para trazer uma mensagem de fé e de esperança para vocês. Está aqui do meu lado o Diego, também o Rogério do meu lado aqui no lado esquerdo, para mim aqui. E quero pedir você que está assistindo esse vídeo também, não esqueça de curtir, se inscrever, dar seu like e compartilhar também nosso podcast fazendo aqui na nossa igreja que fica aqui na cidade de Arapongas. Embaixo você vai poder encontrar aí o endereço aqui da nossa igreja. Rogério, boa noite. Boa noite. Tudo bem contigo? Graças a Deus, cada dia melhor. Maravilha. Primeiro dia hoje, a gente começou nosso projeto. Para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E aí, Diego, tranquilo? Bem, graças a Deus. Tranquilo, hein? Que maravilha. Pessoal, estamos passando aqui para trazer para você uma mensagem de fé e de esperança. E aproveitando já você que está passando problema na família, no casamento, de ordem espiritual. Se você mora aqui em Arapongas, se você mora também em Rolândia, Cambé, cidade próxima, venha participar de uma das nossas reuniões que acontece todos os domingos às 8 horas da manhã. Hoje estou aqui para deixar para você uma mensagem de fé e de esperança aí para o seu coração. A Bíblia diz o seguinte, que tudo que nós ligamos na terra também é ligado no céu. E talvez você tenha passado um problema difícil na sua vida, de tristeza, de angústia, de luta, ou talvez você enfrenta um problema sério na sua vida de pensamentos negativos, pânico, medo, insegurança. Mas o que Jesus ele disse na palavra dele quando ele falou para Pedro? Ele falou, olha, tudo o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. E tudo o que é desligado aqui na terra também é desligado no céu. Então é hora de você ligar a sua fé, a sua esperança em Deus, na palavra de Deus. Por mais que você passe por lutas, por dificuldades, mas coloca uma coisa no teu coração. Deus, Ele está cuidando da sua casa, da sua vida, da sua família. Rogério, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre fé, sobre esperança. E a pessoa que passa uma luta, uma dificuldade na família, o que você acha que essa pessoa deve fazer para ter uma mudança, para ter uma transformação na vida dela? Sem dúvida nenhuma, é Jesus. Jesus é o alicerce das nossas vidas, é a base das nossas vidas. Eu gosto muito daquele texto no qual fala que vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu gosto muito desse texto porque ele fala, vinde a mim. Vinde a mim, vinde a quem? A Jesus. O próprio Jesus disse isso. Então ele fala que em vez de nós ficarmos lutando com as aflições da vida, em vez de lutar com as próprias mãos, com as próprias forças, ele fala, vinde a mim. Porque é nele que a gente encontra descanso, é nele que nós encontramos o alívio, o refrigério para as nossas vidas, para as nossas almas, é nele que nós encontramos a base ali para calma, para curar toda ansiedade, toda depressão, é nele. É nele. É nele, Perfeito. por ele e para ele são todas as coisas. Maravilha. Pastor Diego, a pessoa que passa uma dificuldade, talvez no casamento, na família, questão da saúde, no seu ponto de vista, como homem de Deus, você sabe que há esperança para aquela pessoa, tem como mudar, tem como reverter. Sim, com certeza, né? Porque é um dos fundamentos básicos, né, para nós possamos transformar a nossa vida é estar na caminhada com Cristo. Porque Jesus veio justamente com esse intuito, né, de tirar de nós essa solidão, essa tristeza, essa angústia, de que nos dá o fardo leve, né? Porque diz, né, justamente que o pastor mencionou, né, o Rogério mencionou, vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu fardo, porque é leve. Ou seja, o fardo de Jesus é leve. Ele nos traz justamente essa calmaria, essa tranquilidade para que nós possamos vencer e superar as adversidades que nós passamos no nosso dia a dia. Então, quando nós estamos aliviados, né, de tudo aquilo que nós estamos, da opressão da vida, seja a questão, o problema do casamento, as pressões do trabalho, da vida social, nós conseguimos superar, porque Jesus nos faz com que nós possamos manter focados naquilo que Ele tem falado no nosso coração. Ele tem nos fortalecido e passa a nos animar, passa a nos capacitar para que nós possamos não nos render, né, às dificuldades da vida. Então, o fardo leve faz com que nós possamos estar mais maduros para lidar com as dificuldades, as situações que possam nos acometer, porque se nós estamos leves, né, com a mente leve, sadia,
nós conseguimos melhor raciocinar, né, as situações e mapear o problema e buscar resolver aquele problema que nós possamos estar passando. Justamente com Cristo na frente, né? Por isso que diz, o Senhor Jesus nos ensina, né, mas buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o reino de Deus e a justiça tem que ser buscado em primeiro lugar, para que assim nós possamos vencer as lutas, as adversidades, os problemas que nós possamos passar no decorrer da nossa existência. É isso aí, isso que o pastor acabou de dizer, se é verdade. Então você que está vendo o nosso vídeo, nossa transmissão aqui, é que há solução para os seus problemas, para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. A solução nós sabemos que é Cristo. Se nós assumirmos aquilo que a Bíblia diz, como o Rogério mencionou, o pastor também que reforçou, que devemos lançar sobre Jesus, o fardo ele é leve, lançar sobre ele também as nossas ansiedades, as nossas preocupações, e com certeza ele tem cuidado de nós. Eu tenho a plena certeza disso, que você que está vendo esse vídeo no seu dia, no seu horário também, e também não sabemos qual é a situação da sua vida, que eu sei que Deus vai permitir que esse vídeo chegue a pessoas que realmente estão necessitadas, que estão precisando de uma palavra de fé, de esperança. Essa é a palavra de fé e de esperança que nós temos para você hoje. Devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade e que o fardo do Senhor Jesus, ele é leve. Então é hora de você também deixar as preocupações, a agitação, o medo, a insegurança de lado e falar, olha, Deus, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação. Se você quer mudança, quer uma transformação, se você quiser também as nossas orações, a nossa intercessão, é só você escrever embaixo. Você pode deixar só as iniciais do seu nome, se você não quiser se identificar, não tem problema também, só as iniciais do seu nome, a gente iremos estar orando por você, intercedendo por você. E se você mora aqui na cidade de Arapongas, Rolândia, Cambé ou Apucarana, que é aqui a cidade próxima, venha visitar a nossa congregação. Você pode ter certeza que você vai ser muito bem recebido. E se você precisar de uma oração, de uma intercessão, estamos aqui para interceder, para orar para você. Mas há esperança e há mudança para a sua vida sim. Não importa qual é o seu problema, se é doença, se é uma tristeza, se é depressão, se é medo, se é angústia, se é um desânimo talvez grande que você está sentindo no seu coração. Talvez você está me vendo agora, foi aí um crente aí que frequentava a igreja, que participava dos cultos, das reuniões. Hoje talvez você fale, pastor, eu não tenho força mais para ir à igreja, eu não tenho ânimo, não tenho mais vontade, eu estou para baixo, eu estou desanimado, são tantas coisas que aconteceram que hoje eu não tenho mais essa vontade, esse desejo de ir. Mas eu digo uma coisa para você, está no mesmo texto que o Rogério citou. Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Como que eu vou até ele? Talvez você não consiga dobrar o joelho agora e fazer uma oração, mas você pode vir até a congregação, até a igreja, pedir uma oração, uma intercessão. Nós estamos aqui para lhe ajudar, para dar as mãos para você, para realmente te ouvir e, claro, interceder e orar por você. Tem outro texto muito importante que eu quero frisar para você, que a Bíblia diz que Deus conserva em paz aquele cuja mente está firme nele. Se a sua mente, se o seu coração, seus pensamentos estiverem firmes em Deus, você vai conseguir ter paz no seu coração, na sua vida. Deus disse, repetindo, que ele vai conservar em paz aquele cuja mente está firme nele. Se a minha mente está em Deus, na palavra de Deus, isso significa que a minha mente não está focada no problema, na dificuldade. Eu sempre digo o seguinte, você consegue resolver os problemas na tua vida pela força do seu braço? Você fala, olha, eu já tentei, não consigo. Então é hora de você confiar, crer naquilo que diz a própria Escritura Sagrada. Ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vou aliviar, eu vou cuidar de você. Há uma esperança, há uma saída para o seu problema? Há. E por isso estamos aqui, convidando você para conhecer a gente aqui em Arapongas. Um trabalho nosso é simples, de oração, de intercessão, de ensinamento bíblico, de louvor. Eu tenho a certeza, se você vir participar com a gente, com certeza uma mudança, um milagre já vai acontecer na tua vida. Primeiro porque você vai ouvir a palavra, e a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela prospera para aquilo em que ela foi destinada, para aquilo em que ela foi enviada. É claro que ouvir, participar com a gente, é importante que você traga a sua Bíblia, que você venha, sente, ouça, e a gente tem a certeza que o Espírito Santo vai falar fortemente no seu coração. É isso mesmo, né, Rogério? Amém. Então, a pessoa que passa um problema, uma dificuldade,
Basta a pessoa vir participar aqui que vai ser uma maravilha. Eu gosto muito também daquela grande oração que o nosso Senhor Jesus nos ensinou do Pai Nosso. Nós estamos falando aqui de ansiedade, estamos falando aqui de medo. de medo. E ele disse que era para nós ficarmos nele, porque o pão nosso de cada dia ele não ia nos dar. E quando eu vejo esse texto, eu entendo que ele está falando assim para não vivermos na base da ansiedade. Não vivermos à base de preocupações. Porque agora, por exemplo, estamos no começo do ano, então, claro, estamos entrando agora em fevereiro. Mas essa é uma época que muitas pessoas estão preocupadas ali com muitos impostos, pagar muitas contas, muitas dívidas. Colégio, carro, PVA. Carro, tem muitas contas e as pessoas começam a ficar aflitas, angustiadas, porque não sabem se o dinheiro vai dar, se vai conseguir pagar, se vai atrasar. Então, a pessoa, nesse momento, eu vejo que muitas pessoas eles entram nesse período de ansiedade. Mas eu vejo que pela palavra no qual o Senhor Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele vai suprir as nossas necessidades, porque Ele é um bom pastor. Porque o bom pastor, nada nos vai faltar. Ele disse isso. Então, eu gostaria de dizer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, que o pão nosso de cada dia, Ele irá nos dar. O pastor, nada vai nos fazer nos faltar. E eu fico muito feliz por isso, porque a palavra dele é viva e fiel, e Ele é fiel para cumprir. Com certeza. Então vale a pena servir, vale a pena honrar Ele. Pastor Diego, para a pessoa que está passando esse problema aí de tristeza, angústia profunda, o que essa pessoa, no seu ponto de vista, ela deve fazer para reverter esse sentimento, talvez, de desânimo total, de falta de vontade? O que você acha que é o caminho que essa pessoa pode pegar para reverter isso? A Bíblia nos dá vários ensinamentos e lições a respeito disso, né? E uma dessas lições é, principalmente para que nós possamos estabelecer um contato, né, uma ligação com Deus, né, uma comunhão com Deus, é através da oração, né, que é o instrumento que o Senhor nos concedeu. E através da oração, o Senhor nos ensina, né, aquele que está aflito, ore ao Senhor. Então, no momento da aflição, da angústia, da necessidade, nós devemos orar, clamar a Deus, invocar o nome do Senhor, para que assim Ele possa falar a cada um de nós. E a oração nada mais é que você externar aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que você quer que Deus faça com você, te mostre o caminho a seguir, aquilo que Deus quer que você, aquilo que você queira que Deus revele para você, porque o Senhor Deus nos ensina. Ele diz assim na palavra dele: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Então o Senhor nos ensina a clamarmos, invocarmos o nome dele, porque ele nos dará a resposta. O Deus quer que nós possamos estabelecer um contato de comunhão com ele, uma relação de afinidade com o Espírito dele, para que assim melhor possamos, né, vencer as dificuldades, as lutas da nossa vida, do dia a dia, do cotidiano, que nós passamos em todas as situações. Então, uma vez que nós estamos conectados, ligados em Deus, o Senhor passa a nos instruir, Ele passa a nos capacitar, Ele passa a nos orientar, porque já nós não estamos mais sozinhos, já não estamos mais vulneráveis aos laços do diabo, porque o Senhor já estamos conectados com Deus. E uma vez conectados com Deus, o Senhor passa a nos instruir naquilo que Ele tem a falar ao nosso coração, naquilo que Ele quer fazer na nossa vida, e principalmente, se nós estamos ligados em Deus, necessário é buscarmos justamente esse firmamento, esse propósito que o Senhor tem estabelecido no nosso coração. Principalmente, então, comece na oração, na relação de comunhão com Deus, mas está na casa dele, porque diz, o Senhor Jesus nos ensina que a casa dele é casa de oração. E estamos num ambiente propício para que nós possamos nos comunicar com Deus, um local esse, né, que foi ungido, que foi orado, de intercessão, de irmandade, né, de comunhão entre irmãos, porque o Senhor Jesus diz: onde tiver dois ou mais reunidos no meu nome, ali eu farei presente no meio deles. Então, demonstrando justamente
essa intenção de nós nos reunirmos, de congregarmos, né, de buscarmos a presença de Deus de forma unida, de forma em comunhão, para que assim nós possamos alcançar aquilo que o Senhor tem falado através da palavra dele, as promessas que Ele tem declarado, para que nós possamos usufruir dos propósitos dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a nossa família. Então, quero convidar cada irmão, cada irmã que está sobre esse momento, diante dessa necessidade. Você pode estar passando uma aflição, um sofrimento, algo, e Deus tem falado no teu coração, basta você atender esse apelo de Deus ao teu coração, essa semente que já foi lançada. Então você tem justamente o que nós temos que fazer, germinar essa semente, temos que regar sobre ela. E como nós regamos? Justamente nos aprofundando naquilo que o Senhor tem falado a cada um de nós, para que assim nós possamos crescer e nos amadurecer em fé, segundo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. E isso é a obra de Deus na nossa vida. Então, pessoal, você acabou de ver aí o recado que o pastor Diego deu para a pessoa que está passando por dificuldade, por depressão, por medo. E se você está vendo esse vídeo, eu tenho certeza que é um recado de Deus para a sua vida. Até falo, se a tua vida está aí 100% boa, você pode pular esse vídeo, não é para você. É para a pessoa que realmente está necessitada, passando por problemas de vício, drogas, medo, separação, doença ou qualquer outro problema que seja. Há solução para a sua vida? Há. Até o próprio Jesus ele disse o seguinte: conhecereis a verdade vos libertarás. Se nós passamos um problema, uma dificuldade na nossa vida, nós não encontramos solução, não achamos solução nenhuma. Eu sempre falo que todo problema tem solução, mas é que a gente não encontramos ainda. Então você precisa vir ouvir a verdade, que é aquilo que está escrito na palavra de Deus, e Deus não vai deixar você aí perecer, não vai deixar você viver nessa vida de lutas, de batalhas, sem experimentar um milagre, uma transformação, uma mudança. É muito importante que você levante a sua cabeça, que você tome uma atitude na sua vida e fala para si próprio: eu quero mudar de vida, eu vou mudar de vida. Você pode até escrever embaixo, dizendo: eu quero mudar, eu quero a transformação na minha vida. Então você pode ter certeza que o Espírito Santo, que Deus, nesse dia, nessa hora, já vai visitar você, vai falar aí forte no seu coração. Tem um texto que eu quero deixar para vocês também que está vendo esse vídeo, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que tudo o que é puro, tudo o que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, ele fala assim: nisso pensai. Eu sempre digo o seguinte, que o problema mesmo existe na nossa cabeça. O próprio Jesus ele disse o seguinte, que tudo é possível a Deus. Mas Jesus foi além, dizendo que todas as coisas também são possíveis àquele que crer. Crer é uma certeza, é uma fé que é dentro do seu coração. Por mais que a pessoa passe por lutas, passe por dificuldades, mas ela tem a certeza que em Cristo Jesus ela já é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Temos que analisar se aquilo que eu penso, há um louvor, aquilo é verdadeiro, aquilo é puro. Se é puro, é verdadeiro, e há um louvor, e é bom, então você deve pensar. Agora, se o seu pensamento é de tristeza, de morte, de destruição, desistir, abandonar, largar tudo, se entregar ao vício, então esse pensamento não vem de Deus e você não deve aceitar na sua vida. Mas você precisa renovar os seus pensamentos. E como nós renovamos o pensamento? Meditando na palavra do Senhor. E talvez você está vendo, você diga: mas eu leio a Bíblia, não entendo, eu não compreendo. Então, eu convido você a fazer uma visita para a gente aos domingos, ou na sexta, domingo, 9 da manhã, vir conhecer. Venha, traga a sua Bíblia. Se você não tem, baixa o aplicativo, acompanha com a gente. Só vir sentar, você vai ser muito bem recebido na nossa congregação. Nosso objetivo principal é levar a palavra de Deus, eu falo nua e crua e simples. Eu tenho certeza que ao vir, ao participar, você vai ser visitado pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza também que se há algum mal, alguma perturbação, alguma coisa na sua vida, em nome de Jesus, com certeza vai cair por terra. Rogério, nós estamos aqui falando um pouquinho com a pessoa que passa problema por dificuldade. A gente sabe, a maior luta que as pessoas enfrentam hoje, eu falo que é na mente, sim, são os pensamentos. E até a gente, se nós não vigiarmos, se nós não meditarmos, a gente começa a pensar também coisas que só levam para o buraco.
Sim. só para aquilo que não presta. Como nós estamos falando aí de lutas, de desafios, a Bíblia é bem clara, a palavra do Senhor é bem clara que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades, principados na ordem celestial. A Bíblia fala que devemos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele irá fugir de nós. A Bíblia também fala que nós devemos confiar, fortalecer-vos no Senhor e revestir-vos da armadura de Deus, da armadura do Espírito, da couraça da justiça, do capacete da salvação, do escudo da fé, da espada, que é a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Por que eu falo tudo isso? Porque nós estamos falando aqui de contra medo, contra ansiedade, contra depressão. E essas são batalhas que nós não devemos lutar nesse âmbito físico. Nós devemos batalhar mesmo no âmbito espiritual, no âmbito no qual nós colocamos todo o medo, toda a ansiedade, lançamos fora e confiamos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Que é Jesus Cristo, perfeitamente. E eu fico alegre e feliz por isso, porque cada vez que nós nos colocamos à disposição do Senhor, nós colocamos na presença do Senhor, Ele é fiel e bondoso para cumprir a sua palavra na nossa vida. Com certeza. Diego, a pessoa que sofre com pensamentos ruins, né? Eu acredito que a maioria das pessoas passa por esse problema, por essa dificuldade. Eu falo que a parte mais difícil do ser humano é controlar os próprios pensamentos dele. É verdade. O que você acha, o caminho que a pessoa deve seguir, no seu ponto de vista como homem de Deus, o texto de fé que você pode deixar para a pessoa também? Justamente como o senhor já mencionou, né, anteriormente, né, a respeito justamente da batalha espiritual, né, que é isso, justamente, isso começa no campo do pensamento, da nossa mente, e a nossa mente, ela é tendenciosa, e se nós não, de certa forma, regularmos a forma como ela deve pensar, como ela deve raciocinar, certamente nós acabaremos, né, sendo levados por os pensamentos negativos, pessimistas, pensamentos esses que nos distanciará dos planos de Deus. Então, por isso que foi mencionado, né, em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, né, que fala tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa reputação, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupai os teus pensamentos. Porque esse texto nos ensina que a nossa mente deve estar focada nas coisas que são boas, que são lícitas, que nos traz paz, que nos traz comunhão com Deus, porque há uma batalha espiritual e nós somos divididos, né? Somos seres humanos, mas a palavra do nosso Deus nos ensina que há uma divisão espiritual entre carne e espírito, porque a carne milita contra o espírito, em Gálatas diz, né? Gálatas capítulo 5, a carne milita contra o espírito milita contra a carne, é uma luta constante. E nós estamos divididos entre nós mesmos. Por isso que Jesus nos ensina que aquele que quiser vir após Ele, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. O que é negar a nós mesmos? É negar, muitas vezes, essa inclinação ao pecado. Essa inclinação às coisas do mal, às coisas do pessimismo, às coisas negativas da vida. Porque um abismo chama um outro abismo. Então, uma vez que nós condicionamos a nossa mentalidade a focar nas coisas que são da luz, obviamente, isso é um processo de amadurecimento espiritual, de treinamento constante. E esse treinamento começa justamente quando nós nos atentamos para as coisas das coisas da palavra de Deus. Por isso que não tem como nós fortalecermos nossa mente se nós não nos atentarmos às escrituras sagradas, na orientação que o Senhor nos dá. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diz a palavra dele. Então, se ela é viva, ela vai trazer vida para cada um de nós. Ela vai trazer paz a cada um de nós. Ela vai ter uma mensagem eficaz ao nosso coração a partir do momento que nós passamos a superar essas mentalidades negativas, pessimistas, que faz parte da nossa condição humana pecaminosa. Então, nós nos tornamos mais fortalecidos em vencer a nossa própria carne, o nosso próprio eu pessimista, o nosso eu negativo, o nosso eu egoísta, muitas vezes, né? Porque isso faz com que o distanciamento venha a ser aumentado entre nós e Deus. E Deus quer que nós possamos nos aproximarmos dele. Porque, como foi mencionado anteriormente, né, tudo que é aquilo que é ligado na terra também é ligado no céu.
E uma vez que nós nos conectamos com Deus, nós passamos a ter uma melhor comunhão com o Senhor, uma melhor relação harmônica com o Espírito de Deus na nossa vida. E assim passamos a naturalizar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos passam a ser justamente naturais, com coisas otimistas, coisas boas, porque nós já estamos ligados e conectados com Deus. Isso, então, passamos a ter uma melhor relação, tanto com o Espírito Santo de Deus e quanto conosco mesmo, com nós mesmos. Por quê? Porque os pensamentos negativos, pessimistas, acabam sendo repelidos, porque aquilo que está mais fortalecido no nosso coração é o Espírito de Deus. E que aquilo, por isso que a Bíblia fala que aquilo que você mais alimenta é aquilo que vencerá. Ou se você mais alimenta a carne, a pessoa sai do serviço, do trabalho, ou está na sua casa e acaba se deparando, colocando ali situação na televisão, começa só vendo notícias, né, de violência, ou a pessoa entra numa rede social, só coisas que deprimem ali o espírito dela, que afastam ela da presença de Deus, violência, morte, só coisas que trazem depressão para ela. Como que ela vai se fortalecer em Deus? Como é que ela vai se voltar contra aquilo que ela está tentando se distanciar? Não tem como. Então nós temos que nos fortalecer, nos abastecer de coisas boas, de coisas positivas, alimentar nossa mente, o nosso consciente, de coisas que vai agregar ao nosso coração, e não coisas que vai nos deprimir, nos tirar da presença de Deus, fazer com que nós venhamos ficar tristes, pessimistas, negativos. Não, coisas. Por isso que Jesus nos ensina a nos conectar com coisas boas, que vai trazer justamente essa paz de espírito, esse fortalecimento espiritual, essa capacitação que o Senhor nos dá, porque a nossa mente agora acaba sendo condicionada com coisas positivas. E isso é importante, né, para o ouvinte saber que sua mente tem que estar condicionada às coisas de Deus. E você tem que justamente, e esse ajuste quem faz é nós, não é Deus, é nós. É pelo nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, a nossa decisão que nós tomamos. E se nós tomamos decisões em prol de agregar coisas positivas a cada um de nós acabamos nos fortalecendo no Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que o Senhor nos ensina através da palavra dele. Pessoal, nós vamos ficar por aqui. Eu quero dizer, Deus abençoe você. Curte, inscreva, comente, compartilhe e vamos que vamos.